5 reflexões da Bíblia, para os dias em que o desânimo e a tristeza querem te fazer desistir. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, mas pesa profundamente na alma. Não é o desgaste de um dia difícil, nem o acúmulo de tarefas de uma semana corrida. É algo mais silencioso, mais persistente, mais difícil de explicar. Você dorme, mas não descansa por inteiro. Acorda, mas não sente que algo foi restaurado dentro de você. O corpo responde, a mente funciona. Você cumpre o que precisa cumprir, mas por dentro existe uma sensação constante de esvaziamento, como se a força não tivesse acompanhado o amanhecer. É um cansaço que não grita, apenas permanece. Esse tipo de esgotamento não nasce de uma grande tragédia isolada. Ele se forma aos poucos, enquanto você continua tentando acreditar, mesmo quando não sente. Tentando confiar, mesmo quando não entende. Tentando fazer a coisa certa, mesmo quando não vê frutos. Ele nasce no esforço silencioso de quem não desistiu, mas também não encontra alívio. É o peso de carregar expectativas que não se cumprem, de orações que parecem não sair do lugar, de promessas que parecem cada vez mais distantes da realidade atual. Quanto mais você tenta ser forte, mais esse cansaço se aprofunda, porque quase ninguém percebe o quanto custa continuar. O desânimo raramente chega de forma dramática. Ele não invade com gritos nem com desespero explícito. Ele se instala com suavidade. Vem em forma de pensamentos calmos demais, quase razoáveis. Pensamentos que dizem que talvez você já tenha feito o suficiente, que talvez insistir tanto não seja fé, mas teimosia, que talvez seja hora de parar de esperar por algo diferente. Não é uma voz agressiva, é uma voz cansada. Uma voz que não manda você abandonar tudo de uma vez, apenas convida você a parar de lutar, a diminuir a expectativa, a aceitar que talvez seja isso mesmo. Muita gente acredita que desistir nasce da raiva ou da revolta, mas na maioria das vezes nasce da exaustão. Nasce quando você já explicou sua dor tantas vezes que não sabe mais como organizar as palavras. Quando você ora, mas sente que a oração não atravessa nem o próprio peito. Quando você lê a Bíblia, mas o texto parece distante, como se estivesse falando com outra pessoa. Quando você tenta se animar, mas percebe que o ânimo não responde mais como antes. Isso não é ausência de fé. É fadiga emocional e espiritual acumulada ao longo do tempo. Talvez você nem consiga apontar um motivo específico para se sentir assim. Não houve uma grande perda recente, nem um colapso visível. Ainda assim, existe um peso constante. Uma sensação de estar carregando mais do que deveria carregar sozinho. A vida deixa de ser um caminho com propósito e começa a se parecer mais com resistência diária. Você faz o que precisa ser feito, mas sem presença. Cumpre responsabilidades, mas sem alegria. Continua funcionando, mas com a sensação de que está apenas sobrevivendo, não vivendo de verdade. Esse tipo de desânimo confunde porque ele não tem um rosto claro. Ele não se apresenta como um inimigo declarado. Ele se disfarça de fase difícil, de momento passageiro, de cansaço normal. E enquanto você segue tentando ser responsável, ele vai ocupando espaço, vai roubando a leveza da fé, vai transformando a perseverança em obrigação, vai fazendo você continuar por inércia, não por esperança. Aquilo que antes te sustentava começa a pesar. Aquilo que antes te dava sentido começa a parecer distante. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, não pensando em desistir da vida, mas cansado de insistir, cansado de esperar mudanças que não chegam, cansado de acreditar que algo pode se mover a seu favor. Você continua, mas sem expectativa. Continua, mas sem alegria. Continua porque não sabe como parar, não porque ainda se sente fortalecido. E esse estado gera culpa, porque você se pergunta por que não consegue mais sentir o que sentia antes, porque sua fé parece diferente, mais pesada, menos viva. O mais difícil é que quase ninguém percebe. Por fora, você ainda parece inteiro. Ainda trabalha, ainda cuida de quem precisa,
Ainda responde às pessoas, ainda cumpre compromissos, ainda se mostra presente, mas por dentro existe uma pergunta que começa a se repetir com uma frequência perigosa. Até quando eu vou conseguir continuar assim? Até quando dá para sustentar uma fé cansada? Até quando dá para caminhar sem direção clara, apenas seguindo o automático dos dias? Existe também um medo silencioso que acompanha esse cansaço. O medo de admitir que algo não vai bem. O medo de parecer fraco. O medo de decepcionar as pessoas e até mesmo a Deus. Você aprende a esconder o esgotamento atrás de frases prontas, de sorrisos controlados, de uma aparência de normalidade. Mas quanto mais você esconde, mais pesado fica. Porque o cansaço que não é nomeado cresce no escuro. A Bíblia nunca ignorou esse estado da alma. Deus nunca se afastou de quem chegou nesse ponto. As Escrituras estão cheias de pessoas que continuaram mesmo cansadas, que obedeceram mesmo sem entusiasmo, que caminharam mesmo sem clareza. A fé bíblica não romantiza o esgotamento, mas também não condena quem se sente assim. Deus não se assusta com o seu cansaço. Ele conhece o limite humano melhor do que você imagina. Ele sabe exatamente onde a força acaba e onde a graça precisa começar. Ao longo da Bíblia, o que mais aparece não são pessoas fortes o tempo todo, mas pessoas cansadas sendo sustentadas. Gente que chegou ao limite, que pensou em parar, que desejou apenas descanso. Gente que não tinha mais discursos bonitos nem respostas prontas. Gente que só tinha a honestidade do próprio cansaço. E é justamente nesse lugar que Deus mais se revela, não com pressa, não com cobrança, mas com presença. Isso aqui não é um conteúdo para te empolgar rapidamente nem para te pressionar a ser forte. Não é uma promessa de resposta imediata. Não é um chamado para você fingir que está tudo bem. É um espaço de companhia espiritual. Um lugar onde você pode reconhecer o cansaço sem culpa, sem máscaras, sem medo de decepcionar a Deus. Talvez hoje você não precise de uma solução nova. Talvez precise apenas entender que esse cansaço não é sinal de fracasso, nem de abandono, nem de falta de fé. Talvez esse cansaço seja um convite para olhar mais de perto o que está acontecendo dentro de você. Um convite para parar de se exigir além do que consegue sustentar. Um convite para permitir que Deus cuide de partes suas que você vem carregando sozinho há tempo demais. O cansaço não precisa ser o fim da sua história. Ele pode ser apenas o lugar onde você finalmente para de fingir força e começa a permitir cuidado. Se você se reconheceu nessas palavras, permaneça. Não porque tudo vai mudar de uma hora para outra, mas porque você não precisa atravessar esse momento sozinho. A Bíblia não ignora o cansaço que ninguém vê. Deus também não. E talvez o primeiro passo hoje não seja avançar, mas permanecer, com honestidade, com humildade, com a coragem silenciosa de quem ainda não desistiu, mesmo cansado. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, mas pesa profundamente na alma. Não é o desgaste visível de um dia difícil, nem o acúmulo evidente de tarefas de uma rotina pesada. É algo mais silencioso, mais persistente, mais difícil de explicar até para si mesmo. Você dorme, mas não descansa por inteiro. Acorda, mas não sente que algo foi restaurado dentro de você. O corpo obedece, a mente responde, você segue funcionando, mas por dentro existe uma sensação constante de esvaziamento, como se a força não tivesse acompanhado o amanhecer. É um cansaço que não grita, apenas permanece dia após dia. Esse esgotamento não nasce de uma grande tragédia isolada. Ele se forma lentamente, enquanto você continua tentando acreditar mesmo quando não sente nada, tentando confiar mesmo quando não entende o que está acontecendo, tentando fazer a coisa certa mesmo quando não vê frutos, nem respostas, nem sinais claros de avanço. Ele nasce no esforço silencioso de quem não desistiu, mas também não encontra alívio. É o peso de carregar expectativas que não se cumprem, de sustentar promessas que parecem cada vez mais distantes da realidade atual, de continuar esperando quando tudo em você começa a questionar se vale a pena esperar mais um pouco.
Quanto mais você tenta ser forte, mais esse cansaço se aprofunda, porque quase ninguém percebe o preço emocional de continuar. As pessoas veem você seguindo, mas não veem o quanto custa. Não veem as noites em que a mente não descansa. Não veem as orações repetidas que já não têm palavras novas. Não veem a fé sendo exercida sem emoção, apenas por decisão. E quando ninguém vê, você aprende a engolir o cansaço, a normalizar o peso, a seguir mesmo sem saber até quando consegue sustentar. O desânimo raramente chega de forma dramática. Ele não invade com gritos nem com desespero escancarado. Ele se instala com suavidade, quase com educação. Vem em forma de pensamentos calmos demais. Pensamentos que parecem sensatos, razoáveis, até maduros. Pensamentos que dizem que talvez você já tenha feito o suficiente, que talvez insistir tanto não seja fé, mas teimosia, que talvez seja a hora de parar de criar expectativas, de aceitar que certas coisas não vão mudar. Não é uma voz agressiva, é uma voz cansada, uma voz que não manda você abandonar tudo, apenas convida você a diminuir a esperança, a reduzir o envolvimento emocional, a se proteger parando de lutar. Muita gente acredita que desistir nasce da raiva ou da revolta, mas na maioria das vezes nasce da exaustão. Nasce quando você já explicou sua dor tantas vezes que não sabe mais como organizá-la dentro de si. Quando você ora, mas sente que a oração não atravessa nem o próprio peito. Quando você lê a Bíblia, mas o texto parece distante, como se estivesse falando com outra pessoa, em outra realidade. Quando você tenta se animar, mas percebe que o ânimo não responde mais como antes. Isso não é ausência de fé, é fadiga emocional e espiritual acumulada ao longo do tempo. Talvez você nem consiga apontar um motivo específico para se sentir assim. Não houve uma grande perda recente. Não houve um colapso visível. Ainda assim, existe um peso constante, uma sensação de estar carregando mais do que deveria carregar sozinho. A vida deixa de ser um caminho com propósito e começa a se parecer com resistência diária. Você faz o que precisa ser feito, mas sem presença. Cumpre responsabilidades, mas sem alegria. Continua funcionando, mas com a sensação incômoda de que está apenas sobrevivendo, não vivendo de verdade. Esse tipo de desânimo confunde porque ele não tem um rosto claro. Ele não se apresenta como um inimigo evidente. Ele se disfarça de fase difícil, de momento passageiro, de cansaço normal. Ele se mistura com a rotina, com as obrigações, com a necessidade de seguir. E enquanto você tenta ser responsável, ele vai ocupando espaço, vai roubando a leveza da fé, vai transformando a perseverança em obrigação, vai fazendo você continuar por inércia, não por esperança. Aquilo que antes sustentava agora pesa. Aquilo que antes dava sentido agora parece distante. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, não pensando em desistir da vida, mas cansado de insistir. Cansado de esperar mudanças que não chegam. Cansado de acreditar que algo pode se mover a seu favor. Você continua, mas sem expectativa. Continua, mas sem alegria. Continua porque não sabe como parar. Não porque ainda se sente fortalecido. E esse estado começa a gerar culpa, porque você se pergunta por que não consegue mais sentir o que sentia antes. Porque sua fé parece diferente, mais pesada, menos viva. Existe também um medo silencioso que acompanha esse cansaço. O medo de admitir que algo não vai bem. O medo de parecer fraco. O medo de decepcionar as pessoas e até mesmo a Deus. Você aprende a esconder o esgotamento atrás de frases prontas, de respostas automáticas, de uma aparência de normalidade. Você diz que está tudo bem, mesmo quando não está. E quanto mais você esconde, mais pesado fica, porque o cansaço que não é nomeado cresce no escuro. Com o tempo, esse cansaço começa a afetar até a forma como você se enxerga. Você passa a se questionar se ainda é a mesma pessoa. Se ainda tem fé suficiente, se ainda é digno das promessas que um dia acreditou. O desânimo não ataca apenas o presente. Ele tenta reescrever o passado e bloquear o futuro.
Ele faz você esquecer de quem já foi sustentado, de quantas vezes já foi levantado, de quantas portas já se abriram quando parecia não haver saída. A Bíblia nunca ignorou esse estado da alma. Deus nunca se afastou de quem chegou nesse ponto. As Escrituras estão cheias de pessoas cansadas, não de heróis incansáveis. Pessoas que continuaram mesmo sem força, que obedeceram mesmo sem entusiasmo, que caminharam mesmo sem clareza. A fé bíblica não romantiza o esgotamento, mas também não condena quem se sente assim. Deus não se assusta com o seu cansaço. Ele conhece o limite humano melhor do que você imagina. Ele sabe exatamente onde a força termina e onde a graça precisa começar. Ao longo da Bíblia, o que mais aparece não são pessoas fortes o tempo todo, mas pessoas cansadas sendo sustentadas. Gente que chegou ao limite, que pensou em parar, que desejou apenas descanso. Gente que não tinha discursos bonitos nem respostas prontas. Gente que só tinha a honestidade do próprio cansaço. E é justamente nesse lugar que Deus mais se revela, não com pressa, não com cobrança, mas com presença. Ele não chega exigindo mais esforço. Ele chega oferecendo sustentação. Isso aqui não é um conteúdo para te empolgar rapidamente, nem para te pressionar a ser forte quando você já não consegue mais. Não é uma promessa de resposta imediata, nem uma tentativa de te convencer a ignorar o que sente. É um espaço de companhia espiritual. Um lugar onde você pode reconhecer o cansaço sem culpa, sem máscaras, sem medo de decepcionar a Deus. Talvez hoje você não precise de uma solução nova. Talvez precise apenas entender que esse cansaço não é sinal de fracasso, nem de abandono, nem de falta de fé. Talvez esse cansaço seja, na verdade, um convite. Um convite para olhar mais de perto o que está acontecendo dentro de você. Um convite para parar de se exigir além do que consegue sustentar. Um convite para permitir que Deus cuide de partes suas que você vem carregando sozinho há tempo demais. O cansaço não precisa ser o fim da sua história. Ele pode ser apenas o lugar onde você para de fingir força e começa a permitir cuidado. Se você se reconheceu nessas palavras, permaneça. Não porque tudo vai mudar de uma hora para outra, mas porque você não precisa atravessar esse momento sozinho. A Bíblia não ignora o cansaço que ninguém vê. Deus também não ignora. E talvez o primeiro passo hoje não seja avançar, nem decidir nada grande, mas simplesmente permanecer. Permanecer com honestidade. Permanecer com humildade. Permanecer com a coragem silenciosa de quem ainda não desistiu, mesmo cansado, mesmo sem respostas claras, mesmo sentindo o peso dos dias. O desânimo é perigoso porque ele não chega para destruir tudo de uma vez. Ele não entra na sua vida como um colapso visível, nem como uma ruptura escandalosa da fé. Ele chega enquanto tudo ainda parece de pé, enquanto você ainda trabalha, enquanto ainda ora, enquanto ainda cumpre responsabilidades. O desânimo não tenta arrancar Deus da sua vida. Ele tenta apenas diminuir o espaço que Deus ocupa dentro de você. Ele não exige que você abandone a fé, apenas sugere que você pare de esperar tanto dela. É exatamente por isso que o desânimo precisa ser levado a sério espiritualmente. Porque ele age de forma estratégica. Ele não te empurra para longe de Deus de uma vez. Ele te acomoda. Ele te convence de que continuar acreditando com profundidade custa caro demais emocionalmente. Então ele propõe acordos silenciosos. Menos expectativa, menos entrega, menos envolvimento do coração. Você continua fazendo, mas deixa de sentir. Continua obedecendo, mas sem esperança viva. Continua caminhando, mas sem direção clara. A tristeza também não costuma se apresentar como algo errado. Ela se apresenta como algo legítimo. E muitas vezes é mesmo. Todos passam por dias difíceis. Todos se cansam. O problema não é sentir tristeza. O perigo começa quando a tristeza se torna o lugar onde você passa a morar. Quando ela deixa de ser um estado passageiro e se transforma em lente permanente. A partir desse ponto, tudo passa a ser interpretado pelo cansaço. O passado parece inútil. O presente parece pesado.
O futuro parece fechado. O desânimo não tenta te fazer pecar. Ele tenta te fazer parar. Parar de sonhar. Parar de insistir. Parar de buscar respostas. Parar de crer que algo novo pode nascer. Ele não diz que Deus não existe. Ele diz que talvez Deus não vá agir dessa vez. Ele não afirma que a promessa é falsa. Ele sussurra que talvez ela não seja para você. Ele não quebra sua fé de uma vez. Ele a desgasta até que ela pareça pesada demais para ser sustentada. Esse desgaste é sutil. Você começa a perceber que ora menos não por rebeldia, mas por cansaço. Lê menos não por desinteresse, mas por falta de energia interior. Espera menos não porque deixou de crer, mas porque esperar dói, aos poucos. Aquilo que antes te movia começa a parecer distante. A fé vira rotina. A espiritualidade vira esforço. E quando isso acontece, algo precioso começa a ser perdido sem que você perceba de imediato. A Bíblia mostra com muita clareza que os maiores perigos espirituais nem sempre estão nos grandes pecados visíveis, mas nos pequenos abandonos silenciosos. Pessoas que não caíram de uma vez, mas foram se cansando. Pessoas que não se rebelaram, mas se acomodaram. Pessoas que não perderam a fé de repente, mas deixaram de lutar por ela. O desânimo não rouba tudo de uma vez. Ele vai retirando aos poucos aquilo que mantém a fé viva. Quando a tristeza se prolonga sem cuidado, ela começa a mentir. Ela distorce a percepção da realidade. Ela faz você acreditar que sempre foi assim, que nunca houve mudança, que nada deu certo. Ela apaga da memória os livramentos passados e amplia as dores presentes. Ela faz você esquecer de quantas vezes já foi sustentado, levantado, surpreendido. Ela transforma exceções em regras e momentos difíceis em verdades permanentes. É nesse estado que decisões perigosas costumam ser tomadas. Não porque a pessoa queira errar, mas porque está emocionalmente exausta. Não porque não haja saída, mas porque a energia para continuar procurando acabou. Muitas desistências não acontecem por falta de fé, mas por falta de cuidado com o cansaço. Por isso o desânimo é tão sério espiritualmente, porque ele age quando você já está vulnerável, quando a alma já está sobrecarregada. Ignorar esse estado é perigoso. Fingir que está tudo bem é perigoso. Espiritualizar demais a dor também é perigoso. A Bíblia nunca tratou o desânimo como algo irrelevante. Ao contrário, ela revela que Deus presta atenção especial a esses momentos, não para cobrar mais esforço, mas para intervir com discernimento. Deus sabe que uma alma cansada não precisa de discursos duros, mas de direção clara. Essa transição é importante porque prepara o coração para o que vem depois. Antes de qualquer reflexão mais profunda, é preciso entender que o desânimo não é apenas um sentimento. Ele é um território espiritual sensível. É ali que muitas histórias são interrompidas antes do tempo. É ali que processos são abandonados no meio. É ali que pessoas concluem coisas que Deus ainda não concluiu. Por isso, o que vem a seguir não são respostas rápidas nem soluções prontas. São reflexões para quem precisa aprender a permanecer. Para quem precisa entender o que Deus faz quando parece não estar fazendo nada. Para quem precisa atravessar o cansaço sem permitir que ele decida o final da história. Porque o desânimo tenta parar você exatamente no ponto em que a maturidade espiritual está sendo formada. Se você sente que sua fé não morreu, mas está cansada, isso não é o fim. Isso é um sinal de que algo precisa ser cuidado com mais profundidade. E é a partir desse entendimento que a próxima reflexão se torna necessária. Porque quando Deus parece em silêncio, muita gente acha que foi deixada de lado. Mas o silêncio de Deus nunca foi ausência. E é isso que precisa ser compreendido antes que o cansaço convença você a parar. Há momentos em que o silêncio de Deus pesa mais do que a dor que você está vivendo. Você ora, insiste e repete as mesmas palavras. Tenta variar a forma. Tenta ser mais sincero, mais específico, mais humilde. E ainda assim parece que nada acontece. Não há resposta clara. Não há sinal visível. Não há aquela sensação de confirmação que antes vinha com facilidade.
E então nasce a pergunta que quase ninguém tem coragem de admitir em voz alta: onde Deus está quando Ele não responde? Esse silêncio confunde porque fomos ensinados a associar a presença de Deus à sensação de conforto. Quando sentimos paz, achamos que Ele está perto. Quando sentimos consolo, achamos que Ele está agindo. Mas quando o silêncio se prolonga, começamos a questionar se fomos esquecidos, se erramos em algo, se deixamos de merecer atenção. O problema não é o silêncio em si. O problema é a interpretação que fazemos dele quando estamos cansados. O silêncio de Deus nunca significou abandono. Na Bíblia, ele sempre significou profundidade. Deus se cala não porque deixou de se importar, mas porque está trabalhando em um nível que não depende da sua emoção. Enquanto você procura respostas imediatas, Deus está formando estrutura interior. Enquanto você pede sinais visíveis, Ele está fortalecendo raízes invisíveis. O silêncio não é ausência de ação. É ação em um ritmo que a ansiedade humana não consegue acompanhar. Muitos personagens bíblicos viveram longos períodos de silêncio. Pessoas que ouviram Deus claramente em algum momento e depois passaram anos sem ouvir nada. Gente que recebeu promessas e depois precisou caminhar muito tempo sem novas confirmações. O silêncio não apagou o chamado, apenas mudou a forma de relacionamento. A fé que depende de respostas constantes ainda é imatura. A fé que permanece sem respostas se torna sólida. Quando Deus se cala, Ele está ensinando algo que não poderia ser aprendido de outra forma. Ele está retirando os apoios emocionais para revelar onde está a verdadeira confiança. Não é castigo, é maturidade sendo construída. Enquanto há resposta imediata, a fé se mistura com recompensa. Quando o silêncio chega, a fé precisa existir por convicção, não por sensação. E isso dói, porque expõe o quanto dependíamos de sinais para continuar. O silêncio também revela intenções. Ele mostra se buscamos Deus pelo que Ele é, ou apenas pelo que esperamos que Ele faça. Não porque Deus precise provar algo, mas porque nós precisamos nos conhecer melhor. Há momentos em que Deus se cala para que você perceba o quanto sua fé estava sustentada em resultados, não em relacionamento. E perceber isso dói, mas liberta. Muita gente interpreta o silêncio como rejeição. Começa a revisar a própria história, procurando erros, falhas, pecados escondidos, como se Deus estivesse punindo com distância. Essa leitura é injusta e perigosa. Deus não se comunica apenas para corrigir. Ele também se comunica pelo silêncio para amadurecer. A ausência de resposta não significa ausência de cuidado. Significa cuidado em um nível mais profundo. Existe também algo que quase ninguém diz. Deus se cala porque confia que você pode continuar mesmo sem ouvir. O silêncio é uma forma de honra. É Deus dizendo, sem palavras, que você já recebeu o suficiente para permanecer, que você não precisa de novas instruções para continuar obedecendo ao que já foi revelado. O silêncio não retira a direção. Ele testa a fidelidade ao que já foi entregue. A fé madura aprende a caminhar sem aplausos espirituais. Aprende a continuar mesmo quando ninguém vê, nem sente, nem confirma. Aprende a permanecer quando a oração não emociona e a leitura não empolga. Aprende a obedecer quando tudo parece comum demais. Isso não é esfriamento espiritual, isso é profundidade. A fé infantil precisa de estímulo constante. A fé madura permanece mesmo quando o estímulo desaparece. O silêncio de Deus também protege. Se Ele respondesse a tudo imediatamente, você se tornaria dependente de confirmação constante. Cada passo exigiria um sinal. Cada decisão precisaria de uma voz. E Deus não quer filhos paralisados pela necessidade de confirmação, mas pessoas guiadas por princípios. O silêncio fortalece discernimento. Ele treina sensibilidade. Ele ensina a reconhecer a voz de Deus não apenas quando ela fala, mas quando ela já falou o suficiente. Continuar quando não há emoção é uma das maiores expressões de fé que existem. Não é fácil, não é bonito, não rende testemunhos rápidos, mas forma caráter espiritual.
Deus não se impressiona com a fé que aparece quando tudo está claro. Ele se agrada da fé que permanece quando tudo parece comum, difícil ou silencioso. O silêncio de Deus não significa que ele está distante. Muitas vezes significa que ele está mais perto do que nunca, observando como você lida com aquilo que já recebeu. Ele está vendo se você continuará confiando quando não houver reforço emocional. Ele está vendo se você continuará caminhando quando não houver sensação de progresso. Se hoje você ora e sente que nada acontece, isso não significa que nada está sendo feito. Significa que o que está sendo feito não depende da sua percepção imediata. Deus trabalha mais no invisível do que no imediato. Ele constrói mais no silêncio do que no barulho. E aquilo que nasce no silêncio costuma ser mais estável do que aquilo que nasce na pressa. A pergunta não é por que Deus se calou. A pergunta é o que Ele está formando em você enquanto o silêncio permanece. Porque quando a resposta vier, e ela virá no tempo certo, você não será mais a mesma pessoa que começou a orar. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja preparando agora. Você não está fraco. Você está esgotado. Existe uma diferença profunda entre essas duas coisas, mas quase ninguém ensina a reconhecê-la. Fraqueza sugere falta de caráter, falta de fé, falta de vontade. E é exatamente por isso que tantas pessoas se culpam quando, na verdade, estão apenas cansadas demais para continuar no mesmo ritmo. O esgotamento não nasce da desistência. Ele nasce da permanência prolongada sem descanso verdadeiro. Você se cansa porque ficou forte por tempo demais. Porque sustentou situações difíceis sem apoio. Porque segurou dores que não podia dividir. Porque continuou quando tudo em você pedia pausa. Porque foi responsável, maduro, resiliente, mesmo quando não tinha mais reserva emocional. O problema não é que você não tenha fé. O problema é que você usou fé para compensar aquilo que deveria ter sido cuidado com descanso, limite e apoio. Há um tipo de cansaço que não vem do pecado, vem da fidelidade. Vem de continuar fazendo o que é certo mesmo quando ninguém percebe. Vem de carregar responsabilidades que não foram feitas para uma pessoa só. Vem de ser o ponto de equilíbrio quando tudo ao redor está instável. E quando esse cansaço se acumula, a alma começa a dar sinais. Não como rebeldia, mas como pedido de socorro. Muita gente confunde esgotamento com esfriamento espiritual. Acha que, porque não sente mais entusiasmo, algo está errado com a fé. Mas entusiasmo não é medida de espiritualidade. Há fases em que a fé não se manifesta como empolgação, mas como resistência silenciosa. Há dias em que crer não é sentir paz. É apenas continuar sem abandonar aquilo que já foi construído. Isso não é fraqueza. É desgaste de quem caminhou longe demais sem parar. A Bíblia mostra repetidas vezes pessoas que quebraram depois de vencer. Pessoas que enfrentaram batalhas intensas, viram livramentos claros, experimentaram momentos de força extraordinária e depois desabaram. Não porque perderam a fé, mas porque gastaram tudo o que tinham emocionalmente. O corpo aguenta, a mente sustenta, mas a alma cobra. E quando ela cobra, não adianta discurso duro. Ela precisa de cuidado. Deus nunca exigiu força infinita. Quem exige isso é o medo de decepcionar, a necessidade de controle, a sensação de que tudo depende de você. Deus não construiu a fé para ser um peso esmagador. Ele construiu a fé para ser sustentação. Quando a fé vira fardo, algo saiu do lugar. Não é Deus que está pedindo mais. É você que está carregando além do que deveria. O esgotamento também nasce do hábito de nunca parar. Você aprende a seguir mesmo cansado, e isso vira padrão. Aprende a dizer que está tudo bem mesmo quando não está. Aprende a ignorar sinais internos de limite. Aprende a usar a fé como justificativa para não descansar. E aos poucos, descansar começa a parecer errado, como se parar fosse sinônimo de fracasso espiritual. Mas isso não vem de Deus. Isso vem de uma leitura distorcida da espiritualidade. Descansar não é desistir. Parar não é abandonar a fé. Reconhecer limites não é falta de confiança em Deus.
Pelo contrário, descansar é um ato de fé. É dizer que você não é o salvador da própria história. É admitir que existem coisas que só Deus pode sustentar enquanto você para. Quem nunca descansa acaba acreditando, sem perceber, que tudo depende do próprio esforço. Há um tipo de oração que só nasce no esgotamento. Não é a oração bonita nem a oração cheia de palavras. É a oração honesta, curta, quase silenciosa. É a oração que não tenta impressionar, apenas sobreviver. Deus escuta esse tipo de oração com atenção especial, porque ali não há performance, só verdade. E Deus sempre responde a verdade, mesmo quando não responde imediatamente às palavras. Parar sem abandonar a fé é uma aprendizagem espiritual profunda. Significa continuar confiando mesmo quando você não consegue mais produzir. Significa permitir que Deus cuide enquanto você descansa. Significa aceitar que a sua identidade não está no quanto você faz, mas no fato de ser sustentado. Isso confronta o orgulho espiritual disfarçado de responsabilidade, mas liberta a alma. Descansar sem culpa é um processo, porque você foi ensinado a se cobrar, a ser forte, a não falhar, a não demonstrar cansaço. Mas Deus não se relaciona com você a partir da cobrança. Ele se relaciona a partir do cuidado. Ele não mede sua fé pelo seu desempenho, mas pela sua dependência. E depender inclui saber parar. Talvez hoje você precise ouvir isso com clareza. Você não está fraco, você está cansado. E isso muda tudo. Porque fraqueza pede correção, esgotamento pede cuidado, fraqueza pede esforço, esgotamento pede descanso. Se você tratar esgotamento como fraqueza, você vai se quebrar tentando ser forte de novo. Se você tratar esgotamento como o que ele é, você pode se reconstruir com sabedoria. Deus não se decepciona quando você para respirar. Ele não se afasta quando você admite limite. Ele não diminui o amor quando você confessa que não aguenta mais. Pelo contrário, é nesse lugar que ele se aproxima com mais delicadeza. Porque uma alma cansada não precisa de cobrança. Precisa de direção, de cuidado e de tempo. Talvez o próximo passo da sua fé não seja avançar mais, mas parar do jeito certo. Parar sem culpa. Parar com Deus. Parar para que aquilo que foi desgastado possa ser restaurado. O esgotamento não é o fim do seu caminho. Pode ser o ponto onde você aprende a caminhar de um jeito mais saudável, mais verdadeiro e mais dependente de Deus do que nunca. A tristeza altera a forma como você enxerga a vida. Esse é um dos efeitos mais perigosos do desânimo prolongado, porque ele não muda apenas o que você sente. Ele muda como você interpreta tudo ao seu redor. Quando a tristeza se instala, ela não chega dizendo que vai mentir para você. Ela chega dizendo que agora você está vendo a realidade como ela realmente é. E é exatamente aí que mora o risco. A tristeza funciona como uma lente. Ela não cria fatos novos, mas distorce os que já existem. O que antes era dificuldade vira prova de fracasso. O que antes era espera vira sinal de abandono. O que antes era processo vira perda de tempo. E aos poucos você começa a acreditar que sempre foi assim, que nada nunca deu certo, que você só estava se enganando quando acreditava que algo poderia ser diferente. Um dos primeiros alvos da tristeza é a memória. Ela apaga seletivamente tudo aquilo que já foi bom, tudo aquilo que já funcionou, tudo aquilo que já foi cuidado por Deus. Você até sabe racionalmente que já venceu coisas difíceis, mas emocionalmente isso perde peso. As vitórias ficam distantes, pequenas, quase irrelevantes. As dores atuais, por outro lado, parecem enormes, definitivas, impossíveis de atravessar. A tristeza também sequestra o futuro. Ela faz você olhar para frente e não conseguir imaginar nada que não seja a continuação do que já está doendo. O amanhã passa a parecer apenas uma repetição do hoje. Não há espaço para surpresa, para mudança, para intervenção divina. E quando o futuro perde possibilidade, o presente se torna pesado demais para ser sustentado. É por isso que decisões tomadas no desânimo costumam ser injustas. Não injustas com os outros apenas,
mas injustas com você mesmo. Você começa a concluir coisas que ainda não terminaram. Começa a desistir de processos que ainda estão em andamento. Começa a fechar portas que Deus ainda não fechou. Não porque você quer errar, mas porque a lente da tristeza faz tudo parecer mais escuro do que realmente é. A Bíblia nunca ensinou que sentir tristeza é pecado. O problema não é sentir. O problema é decidir enquanto se está imerso nela. A tristeza não é uma boa conselheira. Ela fala com convicção, mas sem clareza. Ela se apoia no cansaço para parecer lógica. Ela usa frases como sempre, nunca, nada muda, não adianta mais. E essas palavras são sinais claros de distorção emocional, não de discernimento espiritual. Sentir não é o mesmo que discernir. Essa é uma verdade que precisa ser reaprendida nos dias difíceis. Nem tudo o que você sente é mentira, mas nem tudo o que você sente é verdade completa. Emoções são reais, mas são parciais. Elas mostram um pedaço da realidade, não o todo. Quando você decide baseado apenas no que sente, você corre o risco de agir a partir de um fragmento, não da história inteira. A tristeza também atinge a identidade. Ela faz você questionar quem você é, o seu valor, a sua capacidade, o seu lugar. Você começa a se definir a partir do momento difícil, como se ele resumisse toda a sua trajetória. Começa a acreditar que você é fraco, incapaz, insuficiente, quando na verdade você está apenas cansado e sobrecarregado. A lente da tristeza transforma a circunstância em identidade, e isso é extremamente perigoso. Deus nunca tratou pessoas a partir do estado emocional delas. Ele sempre tratou a partir do propósito. Mesmo quando alguém estava confuso, deprimido ou desanimado, Deus não redefinia essa pessoa pelo momento. Ele sabia que aquele estado não era o fim da história. Mas a tristeza tenta convencer você do contrário. Ela diz que esse momento é definitivo, que essa sensação é permanente, que esse peso é quem você é agora. Por isso, aprender a não tomar decisões definitivas em dias nublados é uma sabedoria espiritual essencial. Não é falta de coragem, é discernimento. Não é covardia, é maturidade. Existem dias em que a maior prova de fé não é avançar, mas esperar. Esperar a emoção baixar. Esperar a mente clarear. Esperar a lente ser ajustada. Esperar não significa negar a dor. Significa não permitir que a dor governe. Você pode reconhecer que está triste sem entregar a direção da sua vida a esse estado. Pode admitir que está cansado sem permitir que o cansaço escreva o final da sua história. Deus trabalha muito bem com gente triste, mas não trabalha com decisões apressadas baseadas apenas em dor. Quando a tristeza domina a visão, Deus chama você para pausar. Não para desistir, para pausar, para respirar, para não concluir antes da hora, para não fechar o que ainda está em construção. Muitas vezes, o ato mais espiritual que você pode fazer é não decidir nada importante enquanto o coração está pesado demais para enxergar com clareza. A clareza não nasce da pressa, ela nasce do tempo, do silêncio, da presença de Deus no meio da confusão. Deus não se ofende quando você diz que não consegue decidir agora. Ele se alegra quando você escolhe esperar nele em vez de agir por impulso emocional. A fé não exige decisões heróicas em dias escuros. Ela pede confiança suficiente para não desistir enquanto a luz não volta. Se hoje tudo parece mais pesado do que deveria, talvez o problema não seja a vida, mas a lente. E lentes podem ser ajustadas. Emoções passam, estados mudam. O que não deve mudar é a consciência de que você não enxerga bem quando está exausto e triste demais. E Deus sabe disso. Por isso ele não apressa. Ele sustenta. Talvez o convite hoje não seja entender tudo, mas apenas não decidir nada definitivo. Não fechar portas. Não abandonar processos. Não concluir histórias no meio do caminho. A tristeza fala alto, mas ela não fala a verdade inteira. E enquanto você espera, Deus trabalha para devolver clareza, não apenas solução. Deus não conclui histórias no meio do desânimo.
Essa é uma verdade que precisa ser repetida quando tudo dentro de você pede encerramento. O desânimo cria uma urgência falsa. Ele faz você sentir que precisa decidir agora, fechar agora, desistir agora, como se permanecer fosse perigoso demais. Mas o que realmente é perigoso é concluir algo quando a alma está cansada, confusa e sem clareza. Deus nunca escreve finais enquanto o coração ainda está em colapso. A Bíblia mostra com muita clareza que existe uma diferença entre processo e desfecho. O processo é confuso, irregular, cheio de perguntas sem resposta. O desfecho é claro, organizado, revelador. O problema é que o desânimo tenta transformar o processo em conclusão. Ele faz você olhar para o meio do caminho e acreditar que aquilo já é o resultado final. Mas o meio nunca foi feito para explicar o fim. O meio é feito para formar, não para definir. O desânimo nasce exatamente nesse espaço entre o que foi prometido e o que ainda não se manifestou. É o intervalo mais difícil da fé. É quando você já caminhou o suficiente para estar cansado, mas ainda não caminhou o bastante para ver o resultado. E é nesse ponto que muitas pessoas desistem não porque Deus falhou, mas porque o cansaço falou mais alto do que a esperança. Deus nunca se apressa para encerrar processos. Quem se apressa é o medo de continuar se frustrando, o medo de esperar mais e se decepcionar de novo, o medo de parecer ingênuo por ainda acreditar. Mas Deus não trabalha movido pelo medo. Ele trabalha movido por propósito. E propósito exige tempo, amadurecimento e, muitas vezes, atravessar fases que não fazem sentido imediato. O meio é naturalmente confuso. Ele não tem a clareza do início, nem a satisfação do final. Ele é instável, desconfortável, incerto. E exatamente por isso, ele é tão formador. É no meio que Deus trabalha caráter. É no meio que ele revela intenções. É no meio que ele ensina dependência. O desfecho revela o que Deus fez. O processo revela quem você se tornou enquanto ele fazia. Quando você tenta concluir algo no meio do desânimo, você corre o risco de chamar de fracasso aquilo que ainda está em formação. Corre o risco de abandonar uma construção só porque ela ainda não parece uma casa. Corre o risco de sair do campo antes da colheita porque o trabalho cansou. Deus nunca encerra histórias no ponto em que elas ainda estão sendo moldadas. Existe também uma tentação silenciosa no desânimo. A tentação de aliviar a dor encerrando expectativas. De dizer que não espera mais nada para não se decepcionar de novo. Mas quando você encerra expectativas fora do tempo, você não se protege. Você se limita. Porque muitas vezes o que dói não é esperar cansado. E isso não se resolve desistindo. Se resolve sendo sustentado. Deus trabalha mais no caráter do que na pressa. Ele não está interessado apenas em entregar resultados rápidos. Ele está interessado em formar pessoas que consigam sustentar aquilo que recebem. Se ele apressasse o desfecho, talvez você não estivesse pronto para carregá-lo. O atraso que você sente muitas vezes não é atraso, é preparação. Mas o desânimo distorce isso e chama a preparação de abandono. Confiar quando nada faz sentido é uma das expressões mais profundas de fé. Não é uma fé empolgada, não é uma fé celebrada, é uma fé silenciosa. É a fé que continua mesmo sem entender. É a fé que não exige explicações imediatas. É a fé que aceita permanecer no processo sem tentar fugir dele. Essa fé não nasce da emoção. Ela nasce da decisão de não concluir antes da hora. Suportar o meio sem entender tudo exige humildade. Exige reconhecer que você não tem todas as respostas agora. Exige aceitar que algumas coisas só serão compreendidas depois. Exige confiar que Deus vê o todo enquanto você vê apenas partes. E isso não é fácil para quem está cansado. Por isso Deus não cobra, Ele sustenta. Ele não exige força, Ele oferece presença. Quando nada parece fazer sentido, o desânimo tenta convencer você de que o silêncio de Deus é sinal de que nada está acontecendo. Mas o silêncio muitas vezes é o som da formação. Deus não faz barulho enquanto constrói estruturas profundas. Ele trabalha no invisível, no interior,
no caráter, na maturidade. E quando ele termina, o que foi construído é firme. Talvez hoje você esteja no meio. Nem no início cheio de esperança, nem no final cheio de respostas. Apenas no meio, cansado, confuso, tentando continuar. E o meio não é lugar de decisões finais. É lugar de permanência. É lugar de atravessar um dia de cada vez. É lugar de confiar mesmo sem clareza. Deus não conclui histórias no meio do desânimo. Quem conclui é o cansaço quando não é cuidado. Quem encerra é o medo quando não é confrontado. Mas Deus permanece trabalhando mesmo quando você não vê. E se você continuar, mesmo sem entender, mesmo cansado, mesmo em silêncio, o fim não será determinado pelo seu desânimo, mas pelo propósito que Deus nunca abandonou. Talvez o convite hoje não seja entender o que Deus está fazendo, mas confiar que Ele ainda está fazendo. Não concluir, não desistir, não fechar. Apenas permanecer. Porque aquilo que Deus começa, Ele não abandona no meio. E o meio, por mais difícil que seja, nunca foi o fim. Você não precisa de força para continuar. Precisa de direção. Essa ideia confronta tudo o que você aprendeu sobre fé, porque quase sempre te ensinaram que continuar exige coragem, energia, entusiasmo e resistência. Mas a maioria das pessoas não desiste porque perdeu a força de uma vez. Elas desistem porque tentaram continuar exigindo de si mesmas uma força que já não têm. Deus nunca pediu que você fosse forte o tempo todo. Ele pediu que você fosse guiável. A fé não foi desenhada para ser heróica. Foi desenhada para ser obediente. E obedecer nem sempre significa grandes passos, decisões ousadas ou movimentos visíveis. Muitas vezes, obedecer significa apenas não desistir hoje. Significa levantar da cama mesmo sem vontade. Significa cumprir o básico. Significa dar um passo pequeno quando o todo parece grande demais para ser enfrentado. Deus trabalha muito bem com passos pequenos. Quem exige grandes saltos é a ansiedade. Existe um peso enorme em acreditar que você precisa dar conta de tudo, de resolver tudo, de entender tudo, de sustentar tudo com a própria força emocional. Esse peso não vem de Deus. Vem da tentativa de controlar o resultado. Vem da ideia de que, se você não se esforçar além do limite, tudo vai desmoronar. Mas Deus nunca colocou o peso do resultado sobre você. Ele colocou apenas o peso da fidelidade ao próximo passo. Deus não guia mapas completos. Ele guia passos. Ele não revela o caminho inteiro, porque se revelasse, você talvez nem começasse. Ele revela apenas o suficiente para hoje. E isso frustra quem quer segurança, mas amadurece quem aprende a confiar. A fé verdadeira não é saber onde você vai chegar. É confiar o bastante para dar o próximo passo sem saber o resto. Continuar não é ter clareza do futuro. Continuar é escolher não parar no presente. E essa escolha não exige força extraordinária, exige direção. Exige ouvir qual é o próximo passo possível, não o ideal. Qual é o próximo movimento viável, não o perfeito. Qual é a decisão simples que mantém você em movimento, mesmo que lentamente? O desânimo cria uma exigência injusta. Ele faz você acreditar que, se não consegue fazer tudo, então não vale a pena fazer nada. Mas Deus nunca trabalhou com tudo ou nada. Ele trabalha com o que está disponível. Ele trabalha com o pouco. Trabalha com o simples. Trabalha com o possível. O problema é que, quando você está cansado, o simples parece insignificante demais. Mas para Deus, o simples é o lugar onde a fidelidade se manifesta. Muitas pessoas estão paralisadas, não porque não têm fé, mas porque estão tentando dar passos que ainda não foram pedidos. Estão tentando resolver amanhã hoje. Estão tentando decidir o fim no meio do processo. Estão tentando carregar pesos que pertencem a Deus, e isso gera esgotamento, confusão e vontade de desistir. A direção de Deus nunca vem acompanhada de peso esmagador. Quando pesa demais, provavelmente não é o passo de agora. Às vezes, o próximo passo não é avançar, é parar.
Não parar por desistência, mas parar para alinhar. Parar para respirar. Parar para ouvir. Parar para ajustar expectativas. Deus também direciona pausas. Pausas não são retrocessos quando são obedientes. São preparação. São cuidado. São realinhamento do coração. Fé como movimento mínimo é uma libertação para quem está cansado, porque tira o peso do desempenho e devolve o foco para a relação. Você não precisa impressionar Deus. Não precisa provar nada. Não precisa sustentar uma imagem de força espiritual. Precisa apenas se manter disponível para ser guiado. Disponível não significa animado. Significa aberto. Um passo simples hoje pode ser algo tão básico quanto não tomar uma decisão definitiva. Pode ser continuar orando mesmo sem sentir. Pode ser pedir ajuda. Pode ser dormir melhor. Pode ser reduzir exigências. Pode ser admitir que não está bem. Pode ser permanecer. Esses passos não parecem espirituais, mas são profundamente espirituais, porque preservam a vida interior. Uma decisão pequena pode mudar a trajetória sem que você perceba de imediato. Porque Deus não transforma histórias com grandes gestos isolados, mas com constância. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Um passo de cada vez. O problema é que o desânimo quer resolver tudo agora, ou encerrar tudo agora. Deus trabalha no ritmo do crescimento, não da pressa. Continuar hoje não significa que você está assumindo um compromisso eterno com o sofrimento. Significa apenas que você escolheu não desistir agora. E isso é suficiente. Amanhã você decide de novo. Depois de amanhã, de novo. A fé não é uma decisão única. É uma sequência de pequenas escolhas feitas mesmo quando o coração está cansado. Deus não pede que você enxergue longe. Ele pede que você confie perto. Que confie no passo à frente, não no caminho inteiro. Que confie na direção, não na força. Quando você entende isso, algo muda. A pressão diminui. O peso alivia. A caminhada fica possível de novo. Talvez você esteja tentando continuar do jeito errado. Tentando continuar com força quando Deus está oferecendo direção. Tentando continuar com controle quando Deus está oferecendo condução. Tentando continuar sozinho quando Deus está oferecendo companhia. A fé não é carregar tudo, é seguir sendo guiado. Se hoje tudo o que você consegue é um passo pequeno, isso já é fé suficiente para continuar. Deus não despreza passos pequenos, Ele os usa, Ele os multiplica. Ele constrói grandes histórias com movimentos quase invisíveis. E muitas vezes, o maior ato de fé não é avançar com coragem, mas permanecer com humildade. Você não precisa saber onde vai chegar. Precisa apenas decidir não parar hoje. E isso, por mais simples que pareça, é profundamente espiritual, porque quem guia o caminho não é a sua força, é Deus. E enquanto você se mantém disposto a seguir, mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo sem entusiasmo, Ele continua conduzindo. Talvez agora não seja o momento de entender tudo, nem de resolver nada. Talvez seja apenas o momento de aquietar o coração, de deixar as palavras desacelerarem, de permitir que a alma, tão exigida até aqui, possa finalmente respirar, sem precisar provar nada. Há momentos em que Deus não pede explicações, decisões ou promessas. Ele pede presença. Apenas presença. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Não porque tudo está bem, mas porque algo dentro de você ainda não desistiu completamente. Mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo sem saber explicar o que sente, você permaneceu. E permanecer nesses dias já é um ato profundo de fé. Não a fé barulhenta, celebrada, cheia de certeza, mas a fé silenciosa de quem continua mesmo sem sentir. Deus conhece exatamente o peso que você está carregando. Não apenas o que é visível, mas aquilo que você não consegue colocar em palavras. Ele conhece os pensamentos que passam rápido demais para serem confessados. Conhece o medo de não aguentar mais. Conhece a vontade de parar sem saber como.
Conhece a culpa por se sentir assim. Nada disso o afasta de você. Nada disso o decepciona. Talvez você tenha passado tempo demais tentando ser forte diante de Deus, quando Ele nunca te pediu força. Talvez você tenha orado tentando parecer firme, quando tudo o que Ele esperava era verdade. Deus não se move por discursos bem organizados. Ele se move por corações sinceros. E sinceridade, às vezes, é apenas dizer em silêncio que não sabe mais como continuar do mesmo jeito. Você não precisa entregar seus sonhos agora. Não precisa desistir de nada hoje. Também não precisa fazer promessas novas. O convite aqui é mais simples e mais profundo. Entregar o cansaço. Soltar o peso. Permitir que Deus sustente aquilo que você não consegue mais sustentar sozinho. Há coisas que só começam a ser curadas quando paramos de escondê-las até de Deus. Se hoje a oração parece difícil, não force palavras. Deus entende suspiros, entende silêncio, entende lágrimas que não caem, entende aquele vazio estranho que não é tristeza clara, mas também não é paz. Ele entende e permanece, porque a presença de Deus não depende da sua performance espiritual, mas do amor dele por você. Talvez você esteja se perguntando se ainda é digno de cuidado, depois de tanto cansaço, de tantas dúvidas, de tanta oscilação. Mas o cuidado de Deus nunca foi baseado na sua constância. Foi baseado na fidelidade dele. Mesmo quando você oscila, ele permanece. Mesmo quando você se cala, ele continua atento. Mesmo quando você não sente, ele continua cuidando. Permita-se agora não pensar em amanhã. Não pensar no que vem depois. Não pensar em como resolver tudo. Fique apenas aqui, neste momento, neste espaço. Respire com mais calma. Não para fugir da dor, mas para não ser dominado por ela. Deus não exige que você esteja bem para se aproximar. Ele se aproxima exatamente porque você não está. Há algo profundamente libertador em admitir que você não aguenta mais do mesmo jeito. Isso não é desistência. É honestidade. E Deus trabalha com honestidade. Ele não constrói sobre máscaras. Ele constrói sobre verdade. Mesmo quando essa verdade é frágil, cansada e confusa. Talvez você tenha carregado pessoas demais, responsabilidades demais, expectativas demais. Talvez tenha se esquecido de si mesmo no processo de tentar fazer tudo certo. Deus não te chama para abandonar quem você ama, mas te chama para não se abandonar no caminho. Cuidar de si também é espiritual. Parar também pode ser um ato de fé. Se hoje tudo o que você consegue oferecer é um coração cansado, isso é suficiente. Deus não pede mais do que você tem. Ele nunca pediu. Ele recebe o que é entregue com verdade. E quando você entrega o cansaço, ele não devolve cobrança. Ele devolve descanso, no tempo certo, do jeito certo. Não se apresse em sair deste momento. Não se cobre por sentir algo específico. Apenas permita que essas palavras te acompanhem. Deus está mais perto do que você imagina. Não para exigir decisões, mas para sustentar o que ainda está de pé dentro de você. Às vezes a maior cura não acontece quando tudo muda, mas quando você percebe que não está sozinho no meio do que ainda não mudou. Se você quiser, pode fechar os olhos agora. Não para fugir, mas para se recolher. Deus não grita, ele sussurra. E o sussurro só é ouvido quando o coração desacelera. Você não precisa resolver sua vida hoje. Precisa apenas permanecer. E permanecer, quando tudo dentro de você queria parar, é algo que Deus vê com muito amor. Ele não se afastou. Ele não desistiu. Ele não concluiu sua história. Ele está aqui. E isso por hoje é suficiente. Talvez hoje você tenha chegado até aqui procurando uma resposta clara, uma solução definitiva, um sinal que dissesse exatamente o que fazer a partir de agora. Mas o que Deus oferece neste momento não é um plano completo nem uma explicação detalhada. O que Ele oferece é algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo. Um motivo para não desistir hoje. Apenas hoje. Deus trabalha muito com o hoje.
Porque o hoje é o único lugar onde a fé pode existir de verdade. O passado já passou, o futuro ainda não chegou, mas o hoje está aqui, com tudo o que pesa, com tudo o que dói, com tudo o que ainda confunde. E é exatamente nesse hoje que Deus sustenta. Ele não pede que você garanta que vai aguentar amanhã. Ele pede apenas que você não desista agora. Existe uma mentira muito comum nos dias de desânimo, a ideia de que, se você continuar hoje, estará condenado a continuar para sempre do mesmo jeito. Como se permanecer fosse assinar um contrato eterno com a dor. Mas continuar hoje não significa aceitar um futuro de sofrimento. Significa apenas escolher não encerrar a história enquanto Deus ainda está escrevendo. Você não precisa sair deste momento cheio de esperança. Não precisa sentir paz plena. Não precisa estar confiante. Precisa apenas não desistir hoje. Precisa apenas permitir que o dia termine sem uma decisão final baseada no cansaço. Amanhã, quando chegar, será tratado amanhã. Deus nunca pediu que você carregasse dias que ainda não chegaram. Talvez o motivo para não desistir hoje não seja algo grandioso. Talvez seja algo simples. Pessoas que ainda precisam de você. Processos que ainda não se concluíram. Partes suas que ainda não foram restauradas. Promessas que ainda não amadureceram. Ou talvez o motivo seja apenas este: Deus ainda está aqui. E enquanto Ele está, desistir não é a única opção. Deus nunca se apressa para encerrar histórias. Ele se apressa para sustentar pessoas. Ele não olha para você esperando desempenho. Ele olha com cuidado. Ele vê o esforço invisível. Vê a fé cansada. Vê a tentativa silenciosa de continuar mesmo sem força. E Ele honra isso. Não com aplausos, mas com presença. Às vezes, o maior livramento não é tirar você da situação difícil imediatamente. É impedir que você desista no dia errado. É sustentar você no momento em que a decisão errada parecia lógica. É proteger você de concluir algo que ainda não terminou. Deus é especialista em segurar pessoas no meio do caminho, até que elas cheguem onde precisam chegar. Você não precisa sair daqui decidido sobre tudo. Precisa sair acompanhado, com a certeza de que o que você sente não te define, de que o cansaço não é o fim, de que a tristeza não é a verdade completa, de que o silêncio não é abandono, de que o meio do processo não é o desfecho, e de que passos pequenos ainda são passos. Talvez hoje você ainda se sinta frágil, talvez ainda se sinta confuso, talvez ainda se sinta sem direção clara. Tudo bem. Deus não trabalha apenas quando você está forte. Ele trabalha principalmente quando você está vulnerável. É nesse lugar que Ele sustenta de um jeito mais cuidadoso, mais pessoal, mais profundo. Não transforme este dia em um ponto final. Transforme-o em uma pausa. Uma pausa para respirar. Uma pausa para não decidir. Uma pausa para permitir que Deus continue fazendo o que você não consegue enxergar. A fé não exige finais dramáticos nem decisões heróicas. Muitas vezes, ela se manifesta apenas na escolha de permanecer. Se você chegou até aqui, algo em você ainda quer viver, ainda quer entender, ainda quer ver o que Deus pode fazer além deste momento. Não ignore isso. Não despreze isso. Mesmo pequeno, mesmo frágil, isso é vida, e Deus cuida da vida com zelo. Talvez amanhã você acorde um pouco melhor. Talvez não. Mas hoje você não desistiu. E isso já é suficiente. Porque Deus trabalha com quem permanece. Ele sustenta quem fica. Ele continua escrevendo enquanto você continua caminhando, mesmo devagar, mesmo cansado. Leve isso com você. Não como uma promessa exagerada, mas como uma verdade simples. Você não está sozinho. Você não chegou ao fim. Você não foi abandonado. Deus ainda está aqui. E enquanto Ele está, sempre existe um motivo para não desistir hoje.